E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações do Banco do Brasil. A gente vai olhar os indicadores fundamentalistas que as ações estão apresentando para a gente ver se eles estão com indicadores interessantes. A gente vai pegar o histórico de dividendos que foram pagos ao longo dos últimos anos para a gente projetar um valor de preço, para a gente cogitar, estudar e se expor às ações, investindo em uma relação de risco-retorno mais interessante. E a gente vai pegar também os resultados de lucro dos últimos anos que o Banco do Brasil apresentou e projetar um dividendo futuro. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, até porque a gente vai utilizar alguns cálculos e métodos que utilizam o histórico do passado e não necessariamente isso é uma garantia de histórico futuro. Os resultados podem ser piores, melhores ou iguais, porém a gente faz esses cálculos ou métodos e analisa esses indicadores para ter um norte na nossa tomada de decisão. E se você já gostou da ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, quando você interage com o canal, o YouTube entende que o canal está te acrescentando de alguma forma e ele distribui para mais pessoas. E comenta aqui embaixo se você já investe nas ações do Banco do Brasil e qual preço que tu considera atrativo para se expor. Então agora a gente vai iniciar pelos indicadores fundamentalistas. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, a gente está aqui no Status Invest, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. O ticker da empresa, se você não conhecer, é BBAS3. Se você for comprar entre 1 a 99 ações, você precisa colocar o F na frente, o que ficaria BBAS3F. O valor atual que a ação está sendo trabalhada está na casa de R$ 43,25. E só para a gente aproveitar, vamos ver aqui o histórico no tempo do preço de cotação da ação para a gente ver como que ela se movimentou. Então aqui em muitos momentos, em 2018 na casa de 26, depois teve grandes valorizações até 43, que é o preço atual, aí quedas aqui na casa de 20 a 25, 27 e ficou muitos períodos aqui entre 25 a 28 reais. E depois novamente retornou até 43 reais. Então aqui vamos começar pelo Dividend Yield. Para você que não conhece o que é a parte do lucro que a empresa vai distribuir para você que investe nela. Então o Dividend Yield é o percentual de retorno do lucro que vai parar no seu bolso. Então aqui está na casa de 9,97%. Essa métrica de 7 para cima eu já considero ela bem atrativa, mas é claro, você tem que se guiar com outros resultados, outros indicadores demonstrativos e perspectiva para o futuro. Mas se você conseguir se unir com tudo isso e tiver um dividendo de 7 para cima, ele é bem interessante. A segunda métrica seria o preço-lucro. Esse daqui seria o quê? Que caso o Banco do Brasil mantivesse essas lucratividades e distribuísse a totalidade, ou seja, 100%, você teria o retorno do seu investimento em algo próximo de 4 anos. Esse daqui também é o mesmo caso do Dividend Yield. Você não olha uma métrica isoladamente. Você se une com um conjunto de métricas, métodos demonstrativos, perspectivas para o futuro e aí sim você toma uma decisão. Na parte aqui de preço, valor patrimonial está na casa de 0,76. Muitas pessoas utilizam esse indicador por conta que, caso ele esteja inferior a 1, pode ser um desconto, e caso ele esteja superior a 1, pode ser que a ação está sendo trabalhada um pouco acima do seu preço justo, porém não funciona muito bem assim, porque indicadores inferiores a 1 podem ser incertezas ou riscos que determinada ação apresenta e indicadores superiores a 1 pode ser resultados sólidos, recorrentes e uma empresa muito sólida por trás que passa uma credibilidade e traz uma certa segurança para o investidor. Então você precisa ter muito cuidado ao interpretar esse indicador, porque não necessariamente apenas porque ele está inferior a 1 pode ser um desconto, às vezes é apenas riscos e incertezas que estão fazendo com que isso ocorra. Então você se une com um leque de outras informações para tomar uma melhor decisão. Mas nesse caso aqui, se você estivesse investindo nas ações do Banco do Brasil nesse exato momento, você estaria comprando praticamente uma nota de R$ 100 por R$ 76, abaixo do valor. E como eu comentei com vocês que a gente vai pegar os resultados de lucro para projetar um dividendo futuro, agora a gente vai dar uma olhada no payout e isso daqui vai mostrar para a gente o quanto do lucro que a empresa tem o hábito de distribuir para o acionista. Então a gente consegue ver que a média de payout que o Banco do Brasil utiliza é aqui na casa de 38%. E daí a gente vai conseguir, depois lá na frente, quando a gente projetar esse dividendo, a gente vai ter um norte de que geralmente ele vai ter esse hábito de pagar em algo próximo de 40%.
Aqui a gente está na DRE e para você que não conhece ou não sabe o que é, a DRE é um demonstrativo contábil, onde a gente tem receitas, custos, despesas e no final, lucratividade ou prejuízo de uma ação. Eu gosto de mostrar esse resultado aqui para vocês conseguirem visualizar que ao longo do tempo o banco nunca trouxe prejuízo ao longo dos últimos 10 anos. E agora nós vamos pegar os dividendos que foram pagos no passado para projetar um preço interessante para a gente se expor a uma relação de risco-retorno mais atrativa. Então, quando a gente vem aqui na planilha, tem o valor atual da ação de R$ 43,25, o valor patrimonial por cota de R$ 53,91. Esse daqui seria o quê? O valor total de patrimônio dividido pelo número de cotas que o Banco do Brasil possui. Então a gente já consegue ver que ele é trabalhado, como a gente viu lá naquela métrica de preço valor patrimonial, com um desconto em relação ao patrimônio. Por isso que lá ficou naquela casa de 0,76, ou seja, comprando uma nota de 100 por R$ 76. Aqui a gente consegue visualizar que algo que vale R$ 53,91 por cota, você está comprando por R$ 43,25. E aqui tem os dividendos pagos por ano desde 2012 até 2022. Aqui eu coloquei um dividendo esperado de 7%. O que seria isso? Eu espero receber 7% de dividendos com base nesse investimento. Isso daqui poderia ser 7, 8, 10, a depender do que você considera atrativo de receber como dividendos com base nos seus investimentos. Aí aqui com o dividendo mínimo teríamos 0,74 centavos, dividendo máximo R$ 4,17 e dividendo médio R$ 1,90. Essa parte do dividendo mínimo, máximo e médio é para a gente evitar se expor a resultados ou negativos ou positivos que ocorreram ao longo do tempo, porém que eles não são recorrentes. Então a gente faz essa média para ter uma tomada de decisão melhor. Eu vou estar sempre olhando para esses resultados do dividendo médio, porém você pode olhar para qual achar mais necessário, seja o mínimo, o máximo ou o médio. Na parte do preço estimado, com base no dividendo mínimo e esse dividendo esperado de 7%, teríamos um preço de R$ 10,57. Com base no dividendo máximo, um valor de R$ 59,57 e com base no dividendo médio, R$ 27,21. Aí você poderia falar assim, então se o preço mais ou menos bom ali ficou nessa casa de R$ 27, então esse valor de 43 que as ações estão sendo trabalhadas é um preço caro? Não necessariamente. Apenas esse valor de 27 é um valor baseado em histórico do passado e numa relação mais prudente, para você cogitar investir e se expor a uma relação de risco menor. Porém, esses valores de 43 eles podem fazer sentido. Porém, para que eles valham a pena de cogitar investir nas ações, as ações do Banco do Brasil precisariam continuar trazendo esses resultados de grande lucratividade e distribuições de dividendos para os acionistas. Pois caso mude algo aqui nesse cenário, o preço das ações poderia desvalorizar. O preço-valor patrimonial aqui na casa do dividendo médio ficaria em 0,48, ou seja, bem reduzido, muito reduzido para falar a verdade. Isso daqui significa o quê? Que se você pegasse uma nota de R$ 100, você estaria comprando por R$ 48. E agora, mais abaixo, vocês viram que tem ali um desconto de margem de segurança, que geralmente eu utilizo para tentar chegar próximo de um preço ótimo. Já que a gente interpreta que um preço bom possa ser aquele de 27, a gente geralmente tira uma margem de segurança para ter um preço mais próximo de ótimo. Porém, eu coloquei 0% aqui porque eu considero que esse valor de R$ 27 aqui já seria um preço bom e ótimo com base nesse contexto de ter uma maior tomada de decisão com segurança. Inclusive, nesse caso aqui, especificamente, em vez de margem de segurança, eu até cogitaria colocar um prêmio aqui, porque eu acredito que, com base na minha opinião, caso não aconteça nada muito absurdo por ela ser uma ação estatal, caso não aconteça uma mudança muito drástica, nessas casas de preço aqui entre 27 e 30 reais, não seria um mau investimento você cogitar, estudar e se expor às ações. Então, só para resumir, um preço bom poderia ser nessa casa de R$ 27, que é o que a gente viu que, ao longo do tempo, ela foi trabalhada nesses valores. Quando a gente viu aquele histórico lá de 2018 a 2022, ela ficou grande parte do tempo nessa casa entre R$ 25 a R$ 28. E eu não efetuei um desconto, pelo contrário, até poderia colocar um preço um pouco a maior, porque eu acredito que entre 27 a 30 poderia sim ser um ótimo preço para você estar estudando. E agora, para o vídeo não ficar muito longo, vamos dar uma olhada na parte do dividendo projetado.
Então aqui mesmo esquema, valor atual de 43,25, valor de mercado de 123 bilhões, algo próximo de 124 bilhões aqui, né? Peguei os lucros anuais de 2018 a 2022 e aqui ao lado o lucro médio ficou em 18 bilhões 617 milhões. Esse daqui é o mesmo esquema para a gente evitar se expor a resultados negativos ou positivos que talvez não sejam recorrentes, a gente faz essa média para tomar uma decisão mais conservadora, porque como a gente olha aqui ao lado, a gente consegue ver que o mínimo foi de 13 bilhões e 825 e o máximo de 29 bilhões. Então não faria muito sentido a gente pegar esse 29 e projetar ele de forma eterna. Ele pode ser perpétuo? Poderia. Ele pode não ser? Pode. Então é por isso que a gente faz essa média, para ter um resultado que possa nos expor a um risco menor. Então aqui na parte do preço-lucro, caso investíssemos a esse valor de 43,25, que tem um valor de mercado na casa de 124 bilhões, e as ações trouxessem uma lucratividade de 18 bilhões 617 milhões, o PL, que seria aquela métrica que eu comentei com vocês, que caso as lucratividades se mantenham e distribua a totalidade, você teria o retorno do seu investimento em algo próximo de 6 anos e meio, que também fica inferior a 10 e entra naquele contexto. Se unir com outros indicadores demonstrativos, métodos e perspectivas para o futuro, caso esse indicador seja inferior a 10, pode ser um ótimo resultado para esse indicador. E aqui a gente tem a parte do payout. A payout é, como eu comentei, aquela parte do lucro que é distribuída para você, acionista, como dividendos, como lucro. Aqui tem de 25%, 50%, 75% e 100%. A gente viu lá que o padrão dele é na casa de 38% a 40%. Então, se pagasse 25%, teríamos um dividendo de 3,80%, pagando 50%, um dividendo de 7,51%, pagando 75%, teríamos um dividendo de 11%, e pagando 100%, teríamos um dividendo de 15%. E levando em conta aquela média de 40%, o dividendo ali iria ficar em algo próximo de 6%, o que não seria excelente, mas também não seria muito ruim, até porque estamos nos guiando com uma lucratividade média, e isso se você se expor as ações a esses preços. Caso ela tenha desvalorizações e você se exponha a valores menores, você poderia ter um resultado ainda melhor. Então, só para a gente finalizar, indicadores fundamentalistas maravilhosos, porém tem que sempre abrir o olho porque ela é uma empresa estatal e qualquer coisa já pode mudar no cenário geral, com empresas privadas ou estatais, mas quando se tratam ainda de estatais, o buraco pode ser mais embaixo, então tem que abrir o olho. Em relação a preço, nós vimos que o preço bom ele é inferior ao valor atual, então tecnicamente teria de ocorrer desvalorizações, a não ser que você acredite que a ação vai manter esses resultados de lucro e de distribuição ao longo do tempo, aí sim não seria um preço caro. Mas um preço que seria atrativo para você cogitar estudar as ações ficaria ali naquela casa de 27 a 30 reais. E na parte aqui do dividendo projetado, a gente viu que olhando pela essa média de 40% de payout, os dividendos ficariam ali naquela casa de 6%, mas é claro, isso se for aquela lucratividade média e esse investimento ao valor atual. Caso algo dessas coisas mude, você poderia ter um resultado ainda melhor. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera pro canal crescer, dá essa força aí. Valeu, meus queridos, e abraços!